Fala pessoal, então vamos lá para a tela agora de orçamento, tá? A gente já foi lá na opção de habilitar a auto-otimização, né? É importante que você marque essa opção para poder direcionar essa tela, tá? Então, caso você não tenha marcado e já criou o orçamento, você vai ter que criar um novo orçamento e marcar a opção, porque aí você não, com uma versão antiga, você não consegue apenas apertar a opção para vir para essa nova versão, tá? Você tem que criar um novo orçamento para poder sim habilitar lá a opção e vir para essa opção. E dizer, eu criei na versão antiga, como é que eu faço para trazer para cá? A gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, que é usando a função de importar itens de outro orçamento, tá? Então, vamos focar aqui na aula de hoje, que agora a gente vai falar como inserir etapas dentro do seu orçamento e algumas opções que vai ver você talvez não tenha conhecido ainda e que agiliza muito o processo de inserção de etapas, tá? Então, um procedimento muito comum quando eu particularmente estou fazendo orçamento, pessoal, é o seguinte: eu adiciono todas as etapas principais do meu orçamento, depois eu adiciono as etapas auxiliares, porque assim eu consigo entender direitinho qual é a estrutura do meu projeto, né? Qual é a estrutura de serviços, de etapas e de subetapas que eu tenho dentro do meu orçamento, tá? Isso para um orçamento criado do zero, tá? Então a gente está falando aqui de um orçamento que eu estou inserindo todas as etapas, que eu não tenho nada ainda pronto. Quando eu já tenho algo pronto, eu posso usar as ferramentas de importação do Excel, eu posso usar as ferramentas de importação de itens de outro orçamento, eu posso criar mecanismos para acelerar meu processo, mas quando eu não tenho nada, eu vou inserindo aqui item por item até chegar no meu resultado final, tá? Então vou adicionar aqui a primeira etapa, clicando com um botão aqui, adicionar etapa. Aqui ele está buscando sugestões de etapas. Essas sugestões vão aparecer para vocês, pessoal? Não necessariamente, tá? O que acontece? Aqui, quando eu marco aquela opção lá da auto-otimização, eu também estou ativando o que a gente chama de Sofia, que é o sistema de inteligência artificial do Orçafácil. Então, essa inteligência artificial, o que ela faz? Ela busca itens que eu já tenha trabalhado em orçamentos anteriores e aí ela começa a sugerir para a gente utilizar esses itens. E qual que é a vantagem disso? Isso faz com que o meu processo fique muito mais rápido. Então, em vez de eu escrever aqui qual é a etapa que eu quero utilizar, eu vou escolher de uma das etapas já utilizadas. E qual que é a grande diferença também disso? Essas etapas elas já têm serviços dentro delas. Então, uma vez que eu uso a etapa, automaticamente ele já entende quais são os serviços que ele tem que sugerir também para aquela etapa. Então, isso é muito legal, porque acelera muito o processo. Como no seu caso, provavelmente você não vai ter nada disso ainda, né, no começo, então vamos inserindo aqui item a item e aí a gente vai conseguir acompanhar da mesma forma que você está fazendo aí dentro da sua licença, tá? Serviços preliminares. Eu poderia também ter colocado aqui nesse caso a administração local da obra, né? E geralmente também é uma das primeiras etapas. Tá? A gente vai ter uma aula também para falar sobre a reorganização dos itens, tá? Logo a gente vai falar sobre isso. Adicionei duas etapas e agora eu quero fazer o processo de inserção de uma forma mais rápida. Como é que eu posso fazer, inserir novas etapas sem estar aqui com o mouse clicando em adicionar etapa? Outra forma de eu adicionar é clicando com o botão direito do mouse em cima da última etapa. Eu venho na opção de adicionar etapa, né? E aí eu coloco aqui qualquer etapa que eu quero. Então, se eu estiver trabalhando um orçamento muito grande, pode ser que fique chato toda hora você voltar aqui para a parte de cima da tela e clicar em adicionar etapa. Então, com o botão direito do mouse, você consegue fazer esse processo de adicionar etapa. Ah, percebi que eu tenho ali uma subetapa, como é que eu vou fazer? Botão direito do mouse em cima da etapa que você quer inserir essa subetapa, clica em adicionar a subetapa, ele já adota aqui o número do item para 3.1, ou seja, ele está embargado aqui no item. Então agora sim eu vou inserir aqui, e aqui de novo, e aqui eu vou colocar mecanizada, mais específica do que vai acontecer aqui dentro dessa etapa de escavações, tá? Você vai fazer isso de acordo com o seu dia a dia aí, de acordo com a sua necessidade. Então vocês viram que eu adicionei, mas ainda tudo com o mouse, tá? Se eu clicar aqui nessa opção do meu perfil, tá? Aqui vai aparecer provavelmente a foto de vocês. Você vai aqui em editar perfil
Observa que bem aqui tem uma opção de atalhos. Essa opção de atalhos, ela pode te ajudar para que você consiga desenvolver mais rápido lá os seus orçamentos. Então, aqui eu tenho Ctrl Shift E para adicionar a etapa, e aqui eu tenho as combinações que você pode utilizar para adicionar composições, para adicionar insumos. Então, o que você vai fazer? Você vai personalizar, você vai colocar de acordo com o que você vai conseguir memorizar mais rápido, digamos assim, tá? E aí isso acelera muito o processo. Depois você vem aqui salvar, e aí você já vai conseguir usar esse atalho aqui dentro do seu orçamento. Então, tenho aqui escavações, manual, mecanizado, e quero adicionar uma nova etapa. Ctrl Shift E. E aí ele já insere uma nova etapa somente utilizando o teclado. Então, digamos que eu estou trabalhando aqui somente com o teclado, eu consigo fazer um processo muito mais rápido. Então, vou colocar aqui paredes. Ctrl Shift E. Posso colocar aqui louças sanitárias. Ctrl Shift E. Instalações elétricas. Então o Enter também vai funcionar, tá, pessoal? E aí Ctrl Shift E, e assim eu posso ir inserindo todas as minhas etapas, e você vê que muito rapidamente a gente já consegue fazer muita coisa somente usando o teclado, tá? Então isso pode ser um processo que você pode usar dentro do teu dia a dia para acelerar aí o teu fluxo de trabalho inserindo etapas. Pessoal, outro ponto ainda dentro de etapas, fazer a duplicação de etapas, tá? Então digamos que eu tenho aqui paredes e eu quero que essas paredes tenham duas opções, tá? Então venho aqui, clico no botão direito em paredes, venho aqui em duplicar. Se eu clicar aqui no nome paredes, eu consigo editar. Então aqui eu vou colocar como paredes de alvenaria, e aqui eu vou colocar como paredes divisórias. E aí eu posso usar material do EO para fazer essas paredes divisórias. Então isso aí pode ser também uma opção para você trabalhar dentro da sua montagem de AP. Lembrando, pessoal, que caso você tenha itens, composições dentro dessa etapa ou subetapa, o sistema já vai duplicar tudo, tá? Então se eu tivesse ali uma composição de parede dentro da parede de alvenaria, ela ia duplicar também junto com a etapa, tá? Então essa aula de etapas e subetapas, espero que você tenha entendido, e até a próxima.